Olá, bem-vindo a mais um capítulo do curso Toro de Ouro. E nesse capítulo nós vamos descobrir o VIX, o índice do medo. O VIX é um índice muito importante e que todos ficam de olho, porque ele mostra em tempo real se o mercado está nervoso, está tenso. Ele mostra ao vivo se as pessoas estão apreensivas. Quando ele sobe, o mercado está tenso, nervoso por alguma razão. Por isso que ele ganhou o apelido de índice do medo, né? Ele é conhecido como a mais famosa medida de volatilidade esperada, né? De volatilidade futura do mercado financeiro. E para lembrar o que é volatilidade, eu sei que nesse curso aqui todo mundo sabe o que é volatilidade, mas quando a gente fala de volatilidade, a gente está se referindo a algo menos constante, menos estável, né? Se varia mais, a gente fala que a volatilidade está alta. Mas se varia menos, a volatilidade está baixinha, né? Como se fosse um pêndulo. Se o pêndulo está balançando muito, tem alguma coisa acontecendo, deve estar ventando muito, sei lá. Bom, o VIX tenta prever se o mercado vai ter solavancos logo ali na frente. É um termômetro muito importante nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Porque ele é tão importante que se ele sobe lá nos Estados Unidos, reflete nas bolsas do mundo todo. Tá? E por que ele é tão importante? Quando o VIX está alto, é porque os investidores estão esperando, de alguma maneira, um mercado que vai ter algum solavanco instável. Tá? Quando ele está mais baixo, não significa que o mercado vai ficar estável, mas os investidores estão esperando um mercado mais estável, né? Ou pelo menos menos turbulento. Não quer dizer que não possa chegar uma tempestade e a turbulência vir, né? Mas a gente tem que se lembrar que o mercado é feito de pessoas, tá? Eu separei aqui dois gráficos que a gente vai falar deles, eu vou mostrar. Esse aqui é o VIX 20 anos, tá? Eu tô com mais de 20 anos de mercado, até me assusta olhar aqui e saber todos os pontos que o VIX ficou nervoso, né? E esse aqui não, esse é de um ano, é de outubro a outubro de 2020, que teve, né, o coronavírus, é o grande destaque aí, mas você tem outras fisgadas para cima e todas têm explicação. Bom, temos que lembrar que o mercado ele é feito de pessoas, né? São as pessoas que gerem o dinheiro nos bancos, os gestores, os grandes fundos, é tudo gente, né? Os investidores da B3 somos todos pessoas. Então o mercado ele é feito de um monte de gente, cada um de nós é uma gotinha no oceano, né? E a gente vai formando esse mar, né? E acho que uma coisa que eu gosto de falar quando eu falo do VIX, eu gosto de lembrar que na cadeia alimentar, o ser humano ele está mais perto da presa do que do predador. Então a gente é um bicho assustado. Então, né, a gente tem um barrigão, né? Dá para comer bem a gente, né? Se um predador pegar. Então a gente tem os nossos medos, né? Por isso que o ser humano tem tantos medos, porque a gente é mais para presa do que para predador. Depois a gente pensou e começou a caçar, se organizar. Mas como que ele mede isso? Como é que o índice, esse VIX, calcula? E como é que ele sobe? Por que ele sobe, né? Bom, primeiro a gente vai ter que ver o que são opções. Ele é feito de opções, tá? Aí vamos analisar as opções, relembrar as opções e ali vai estar a resposta. O VIX, né, deriva de diversas opções, né, e as opções elas servem de proteção para portfólio. As opções, né, mesmo que muita gente conheça as opções como um instrumento de alavancagem, o cara vai lá, compra call, acha que sobe bastante e é bom, né, as opções foram inventadas para ser instrumentos de proteção dos ativos, de proteção de carteira. A opção ela é um derivativo, tá, que ela é negociada em bolsa, como o próprio nome indica, né, é um ativo cujo preço derivativo deriva, né, de um outro ativo. Então, existe um ativo que é o lastro de fato, a ação, por exemplo, e você tem a opção que o preço deriva. É um contrato feito entre duas pessoas, entre dois investidores, dois agentes do mercado, sei lá, entre duas pessoas, que dá o direito de você comprar ou vender um determinado ativo no futuro, tá? Você compra o direito de comprar. Tá? Bom, existem dois tipos de opções, tá? Você tem as calls e as puts. A call é uma opção de compra, você te dá o direito de comprar um ativo daqui a 2 meses, por exemplo. E a put é uma opção de venda, você tem o direito de vender um ativo daqui a 2 meses. Então você imagina, por exemplo, né, você compra o direito aqui está estressando tudo. O que aconteceu aqui muito provavelmente no coronavírus? As pessoas compraram o direito de vender no preço que as ações estavam antes do coronavírus. Quando o cara viu o coronavírus chegando, vai todo mundo comprando opção, comprando o direito de vender
as ações do preço que estava lá na frente. Aí as bolsas desmoronam e você fala, não, eu vou vender no preço que a gente combinou, que é o preço antigo. Então isso, por exemplo, é uma proteção. E aí quando a pessoa monta essa proteção, um grande investidor que tem uma carteira grande de ações, o VIX sobe, tá? Então, quando você acha que o mercado vai ter um movimento brusco em pouco tempo, que vá contra a sua posição, né, você vai lá e compra as opções que te protejam. Tem vários tipos de opção. Você pode montar operações estruturadas de opção. Você monta uma defesa sintética. Você compra, você pode estar comprado, pode estar vendido, pode estar com long e short. Tudo dá para montar a proteção. E quando você compra a proteção, ele sobe, tá? Eles têm lá toda a métrica deles para isso. Então, ou seja, quando muita gente compra, as opções que sejam lá, né, para defender as carteiras lá nos Estados Unidos, né, tanto faz se for de compra ou de venda, o preço das opções sobem e refletem, impactam, né, no VIX que deriva dessas opções. E o VIX sobe. Tá? Bom, o cálculo dele, na verdade, é feito pela média de opções de compra e de venda do principal índice americano, o mais famoso, o mais antigão lá, o S&P, que é a referência de Wall Street. Lembra que lá tem o S&P, o Dow Jones, a Nasdaq, é o índice de tecnologia, mas esse aqui, ele deriva do S&P. Ou seja, se as pessoas estão vendo que o S&P vai oscilar muito, eles vão lá e compram as opções e fazem o VIX subir. Tá? E aí, isso nos mostra, quando ele sobe, né, para ele subir muito, por exemplo, tem que ter muita gente preocupada. Tem que ter muita gente achando que a volatilidade por vir vai ser forte. Né? E se você investe no mercado financeiro, quando ele sobe, seria muito interessante você saber o que esse pessoal está pensando. Por que está todo mundo preocupado? O que foi que está todo mundo comprando opção? Se você não está sabendo, é melhor se informar, porque alguma coisa está acontecendo. O índice do medo, ele não sobe à toa, tá? Por exemplo, né? É claro que ele sobe. Sempre que dá uma fisgadinha, eu quero saber o que aconteceu. Eu falo, mas o que está fazendo o índice de subir? E às vezes ele sobe pouco, né? Às vezes sobe pouquinho, por exemplo, né? Vamos ver esses exemplos aqui. Aqui, né? Nessa alta aqui, isso aqui é a crise lá dos .coms, lá no comecinho dos anos 2000, tá? Depois veio a crise hipotecária dos Estados Unidos. Olha como todo mundo se defendeu aqui em 2008. Todo mundo comprou a proteção, tá? Aí vem outras fisgadas. Se você olhar aqui, ó, isso aqui é 2012. Pode olhar que tem coisa, tá? Aqui, ó, logo 2015, 2016. Teve coisa lá nos Estados Unidos. Essa aqui é aquele ali. Esse aqui é o coronavírus aqui em 2020. Né? As fisgadas maiores, obviamente, são problemas maiores. A crise do .com, crise hipotecária, crise do coronavírus. São as 3 maiores fisgadas. Mas toda fisgadinha tem a sua razão. Então, mesmo que ele suba um pouquinho ou caia um pouquinho, tá todo mundo sempre falando desse índice, tá? Bom, então ele mede a volatilidade esperada para o mercado, principalmente do mercado de ações dos Estados Unidos. Geralmente não, ele é para os próximos 30 dias. Mas, na verdade, ele reflete a preocupação geral, não é para 30 dias. O pessoal fala 30 dias porque ele deriva de opções que vencem em 30 dias. VIX é um símbolo, né? VIX, tá? Que é a Volatility Index. X é tudo que tem X nos Estados Unidos, significa índice, index. Eles metem X quando eles querem index, sei lá, o índice do dólar é o DXY, é o Dollar Index. Então, tudo que tem X é index, tá? Índice. Então, o Volatility Index, que é o VX, ele é de uma bolsa de Chicago. Então, o nome dele, na verdade, é CBOE, Volatility Index, CBOE Volatility Index, que é Chicago Board Options Exchange, é a bolsa de opções de Chicago, tá? E como estamos falando, né, o índice subindo quer dizer medo. O pessoal está preocupado. Significa aversão a risco, né? Então, teve mais procura para opções que defendem o portfólio, né? As opções, a grosso modo, elas podem ser classificadas, por exemplo, como seguros de ações, né? Eu gosto de dizer assim, seguro de ação. Houve uma procura maior por seguros de ações, por proteção. Geralmente, esse fenômeno dessa corrida, né, por proteção,
acarreta na valorização do dólar. Por quê? Porque é aversão a risco. Lembra da lição da cartilha do trader, do capítulo do payroll, do emprego e do dólar? É a segunda lição da cartilha do trader, né? A aversão a risco faz o dólar subir, tem procura, o pessoal corre, né? E isso faz com que caiam as ações, a desvalorização dos índices de ação. Então, quando sobe o nervosismo, o mundo procura por proteção, sobe o dólar e cai a bolsa. Lembra da cartilha do trader. Então, índice VIX em baixa, né? O índice VIX aqui, ó, ele subiu aqui, vamos supor, vamos aqui nesse mais curto. O índice disparou aqui, né, na época do coronavírus, depois ele foi caindo, quer dizer, menos medo, foi passando medo, o Banco Central foi injetando dinheiro, né? As bolsas foram melhorando, lembra que depois com a injeção de dinheiro as bolsas subiram, né? Então, a queda no índice reflete uma preocupação menor de que a bolsa no mercado, que as bolsas vão cair, que os mercados vão desvalorizar, né? Que vai ter uma queda no mercado de ações. Então, desse modo, na prática, um desmonte das posições na posição do índice de volatilidade, no VIX, sinaliza uma expectativa de que o patamar de risco daqui para frente deve continuar baixo. Nas próximas semanas, acho que a gente não vai ter nenhuma grande preocupação, pelo menos a gente não está achando. O pessoal está se desprotegendo, está começando a ficar só comprado na bolsa, por exemplo, né? E, teoricamente, isso ajuda o dólar a cair. Lembre-se, se tem menos aversão a risco, se tem menos busca por proteção, o dólar cai, o pessoal vende dólar e as bolsas sobem, o pessoal compra a bolsa, compra risco, né? Isso porque o VIX em baixa significa que o pessoal desmontou as posições lá nas opções de onde ele deriva. Tá? É isso que todo mundo tem que entender, que ele deriva das opções, isso é muito importante. Então, o índice VIX, ele atua de modo inverso, inversamente proporcional ao movimento do real. Ou seja, né, com o aumento da volatilidade, né, com o aumento da preocupação da volatilidade, né, a volatilidade é atrelada às opções lá. Ou seja, se o VIX sobe, todo mundo compra opção para defender, opções para defender os seus portfólios, as suas carteiras, e o VIX sobe, a gente espera uma desvalorização do real. Então, o VIX sobe, dólar sobe, real cai. A gente tem falado bastante do dólar, né? Quando o VIX sobe, dispara o índice do medo, tem aversão a risco, todo mundo corre pro dólar, o real cai, a gente acabou de ver. Mas tem um outro ativo também muito importante que vocês têm que saber, né? Que também, quando tem aversão a risco, o pessoal corre para lá, né? Num cenário de maior risco, né, existe, como a gente falou, a valorização da moeda americana, né, os investidores, todo mundo correndo para o ativo seguro. Mas o VIX em alta também faz os investidores correrem para os títulos de renda fixa americano, do Tesouro americano, as Treasuries, né? Uma maior procura pelas Treasuries, né, faz com que o preço suba. E aí os juros dela cai, né? Quando tem uma demanda maior pelos títulos do Tesouro americano, né, o preço sobe e acaba que o Federal Reserve acaba remunerando elas mais baixas. A remuneração é fixa, então quando sobe o preço, porcentualmente cai a remuneração, né? E aí esse medo faz com que as pessoas corram sim para os títulos de renda fixa. Os títulos de renda fixa têm, né, o valor do renda fixa é inversamente proporcional ao juro que paga. Ou seja, VIX em alta, rentabilidade do Tesouro americano cai, né? Por quê? Porque o pessoal sai correndo para comprar os títulos sobem de preço, o principal sobe de preço e o juro que ele paga cai. A gente lembra, né? Sobe e desce. É igual ao dividendo. Se sobe o preço da ação, 1% aumento do dividendo é melhor. Então, quando o medo se instala, naturalmente os investidores saem de bolsa. A gente sabe, tá todo mundo com medo, vem de bolsa, a gente sabe, né? O pessoal, as opções, o pessoal se protege nas opções, a bolsa cai, o VIX dispara, os títulos de renda fixa passam a pagar menos, o dólar sobe, o real cai. Eu sei que é bastante coisa, mas não é tão complicado, tá? Outra coisa legal de falar, tá? O VIX, ele é muito, mas muito mais preciso para antecipar uma queda na bolsa e não uma alta, né? A aversão a risco no mercado de renda variável contribui para que as pessoas reposicionem seus investimentos em ativos de maior segurança. Corre para o dólar, corre para o ouro, corre para títulos de renda fixa. As principais reflexos imediatos é dólar e renda fixa. O ouro, ele é mais quando é gigantesco, né? No caso do coronavírus, né, o ouro disparou, bateu as máximas históricas, foi lá para $2.000, né? Mas por quê?
porque era algo raro, era um negócio monstruoso, foi a maior destruição de emprego da história da humanidade. Então aí sim o ouro disparou. Mas o reflexo direto no dia a dia é no dólar e é nos títulos de renda fixa americanos, tá? Mas o ouro também é procurado quando o VIX sobe. Gente, é isso aí. Bom, então o resumo desse capítulo é que o VIX, ele é uma sirene, ele é um alerta. Ele nos avisa quando tem alguma coisa errada acontecendo que está assustando os investidores. É uma sirene que dispara e quando ele dispara, a gente tem que ver o que está acontecendo. Bom, gente, assistam o capítulo de novo se for preciso, façam os exercícios, só vamos mudar para o capítulo seguinte quando tiver tudo bem calcificado na cabeça da gente. Nos vemos no capítulo que vem. Vai, Torinho!